Olá, meus queridos alunos do ITEMA, bom dia para você, uma boa tarde para você que está estudando à tarde, uma boa noite para você que está assistindo essa aula na parte da noite. Estamos aí para dar sequência ao nosso curso, segunda aula do nosso curso em Teologia, curso básico em Teologia, matéria, disciplina de Bibliologia. Então vamos dar sequência aí ao nosso curso, a partir de onde nós paramos na última aula, que é o tópico de número 3. Tópico de número 3 da nossa disciplina de Bibliologia, que foi onde nós paramos. Nós vamos dar sequência a partir daí, ok? Bom, enquanto você abre e posiciona o seu material, eu gostaria de lembrar que na última aula, primeira aula aí do nosso curso, nós falamos aí sobre a Bíblia de um modo geral, falamos sobre a evolução da escrita, evolução essa que direto ou indiretamente passa pela formação e pela composição da Bíblia. Nós falamos sobre os materiais utilizados na antiguidade, papiro, pergaminho, até a chegada do papel, da prensa, material utilizado, máquina utilizada para poder prensar o papel. E, consequentemente, a associação desses materiais com o Antigo e com o Novo Testamento. E falamos sobre o surgimento da palavra, da nomenclatura Bíblia, que não é uma palavra bíblica, Eu expliquei para vocês aí de onde saiu essa nomenclatura, esse termo, de onde se origina o nome Bíblia e outras coisas mais. E a partir de hoje, na nossa aula de hoje, nós iremos dar a continuidade aí no nosso curso, falando sobre a estrutura da Bíblia. Conforme mencionado, já dito para vocês aí em um outro momento, nós sabemos que a Bíblia ela não está em ordem cronológica, ou seja, a Bíblia não está totalmente montada totalmente de acordo com as datas em que os eventos de cada um dos livros teriam ocorrido. Pelo contrário, a Bíblia foi montada de acordo com o estilo e com o gênero literário de cada livro. Eu sempre gosto de dar um exemplo muito simples. Você vai... hoje não, porque não tem, não tem mais. Mas há uns anos atrás, 15, 20 anos atrás, você ia a uma locadora para alugar um filme para assistir no DVD. O pessoal aí que tem aí os seus 30 anos de idade para cima vai se lembrar disso daí. Você ia a uma locadora para assistir um filme e quando chegava lá, você perguntava pro funcionário, perguntava para o rapaz, para o atendente, onde ficava os filmes de ação, ou os filmes de romance, ou os filmes de suspense, e ele te indicava, você vai entrar aqui à esquerda, vai pegar o próximo corredor, lá é a seção de filme de ação, e aí você vai escolher o filme que você quer. E aí você entrava, ia lá, e ia especificamente naquele corredor para escolher um filme de acordo com o gênero desejado por você. E assim você fazia. Então é a mesma coisa em relação à Bíblia. A Bíblia não está montada de acordo com as datas, montada de acordo com os acontecimentos em que eles ocorreram, mas sim de acordo com o gênero, com o estilo literário. E é exatamente sobre isso, sobre essa estrutura usada para poder montar a Bíblia, que a gente vai falar na nossa aula hoje.
Tá certo? Bom, vamos lá então. Então, tópico 3, a estrutura da Bíblia. Vamos ler aí o nosso material. A Bíblia divide-se em duas partes principais: o Antigo e o Novo Testamento. Tendo ao todo 66 livros, sendo 39 no Antigo Testamento e 27 no Novo Testamento. Vamos lá, gente. Primeira coisa, muito simples, né? Muito simples, simples até demais, mas eu preciso levar em consideração que eu estou dando aula aqui para todo tipo de aluno, né? Eu preciso levar em consideração, por mais raso e absurdo que possa parecer, eu preciso levar em consideração que eu estou dando aula para todo tipo de aluno. Então eu estou dando aula aqui para pessoas que já pregam, que já possuem um conhecimento razoável em relação à Bíblia, mas também estou dando aula para pessoas leigas, pessoas que ainda não conhecem quase nada. Então a primeira coisa que você precisa conhecer em relação à Bíblia é que a Bíblia é dividida em duas partes. Tá? Essa é a primeira coisa. Então você tem a Bíblia por inteira, e essa Bíblia por inteira é dividida em duas partes, que é o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Sendo que o Antigo Testamento, mais na parte inicial da Bíblia, né? Primeira parte da Bíblia, ele é composto por 39 livros. Por 39 livros. Enquanto que a segunda parte, o Novo Testamento, é composta por 27 livros. Vocês vão perceber que o Novo Testamento é bem menor do que o Antigo Testamento. E juntos, né, Antigo Testamento e Novo Testamento totalizam 66 livros que compõem a Bíblia. E aí você vai me perguntar, mas professor, o que é que determina, qual é a diferença entre o Antigo e o Novo Testamento? É justamente a questão da época, né? O Antigo Testamento foi escrito antes de Jesus vir ao mundo, e o Novo Testamento foi escrito posteriormente, depois que ele veio ao mundo. Essa é a diferença, tá bom? Esses livros foram escritos no período de 16 séculos, 1.600 anos, né? E tiveram cerca de 40 escritores diferentes. O termo testamento vem do grego diateque, e significa aliança ou conceito. Esse nome, Antigo e Novo Testamento, foi utilizado pela primeira vez por Tertuliano e pelo Orígenes, no final do século II. Então, o que acontece? São 40 escritores diferentes, né? Pegando todos esses 66 livros, nós temos 40 escritores diferentes, ou 40 autores diferentes. E esse termo Antigo Testamento, Novo Testamento, também não é um termo bíblico. Assim como a palavra Bíblia, né? Você não encontra a expressão Antigo Testamento e Novo Testamento na Bíblia. Você pode procurar, não vai encontrar. A única coisa que você vai encontrar associado com o Antigo e Novo Testamento é justamente aquela palavrinha, aquela nomenclaturazinha do início de cada testamento, né? Para poder especificar que é Antigo ou é Novo Testamento. Mas nos próprios livros realmente escritos pelos autores não tem essa expressão. Então essa nomenclatura foi utilizada pela primeira vez por esses dois estudiosos aí, que é o Tertuliano e o Orígenes. Então foram eles que deram origem ao termo Antigo e Novo Testamento, justamente para poder facilitar essa questão das escrituras, o que era o quê, né? O que era antes de Jesus, o que era depois, diferenciar os livros, a formação canônica da igreja cristã
com a formação canônica do povo judeu. Então essa é a finalidade, por isso o termo foi criado. Tá certo, gente? Vamos lá. Logo abaixo aí, nós temos então o desenvolvimento da estrutura. Então, como que funciona essa estrutura do Antigo e do Novo Testamento? Então, a gente vai iniciar pela estrutura do Antigo Testamento, aquela questão do gênero, né? Do estilo literário. Lembra lá da locadora de filmes, né? Dos corredores, distribuídos por seções, por estilo. Então lembra disso aí. E a gente vai iniciar pelo Antigo Testamento. Bom, então a estrutura do Antigo Testamento. Vamos lá então. Eu vou fazer o desenvolvimento desse raciocínio com você, né? Lembrando que todo esse raciocínio ele já está distribuído para você no seu material, disponibilizado para você. Não há dificuldades, né? Tendo em vista que já está escrito para você aí no seu material, mas vamos fazer o desenvolvimento desse raciocínio. Então a primeira coisa, muito simples, tá? Vou trabalhar dessa maneira porque eu acho que é uma didática interessante para que todos, né, do mais leigo ao mais conhecedor, consigam entender. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é o seguinte, ó. Nós vamos pegar a nossa Bíblia e vamos dividir em 2 pedaços. Ó, exatamente dessa forma, tá vendo aí, ó? Vamos dividir a nossa Bíblia em 2 pedaços. O pedaço da esquerda nós vamos chamar de Antigo Testamento e o pedaço da direita de Novo Testamento. Exatamente dessa forma. E aí você vai colocar para mim na sigla, tá? ATNT, para você já ir se familiarizando com os termos que normalmente a gente usa nos estudos teológicos, tá? Então nada de Antigo Testamento, muito menos Velho Testamento, né? O nome não é velho, o nome é antigo. Velho dá uma impressão de algo aí sucateado, não é o caso do Antigo Testamento. Se você disser alguma vez Velho Testamento ou ouvir o professor dizendo, não se estranhe, porque pode acontecer, mas o termo correto é Antigo Testamento, tá bom? Então coloca aí pra gente e vamos dar sequência. Então o que a gente vai fazer agora? Nós vamos aí por um momento, por alguns minutos, esquecer o Novo Testamento. Esquece o Novo Testamento e vamos trabalhar com o Antigo, tá? Vamos trabalhar com o Antigo. Se você olhar aí no seu material, você vai perceber que o Antigo Testamento é dividido em 4 partes. Ó, 4 partes. Exatamente dessa forma. Professor, preciso fazer esse desenho? Não necessariamente. Se somente acompanhar a leitura do seu conteúdo é suficiente para você aprender, leia o conteúdo, acompanhe a leitura do conteúdo aí, não tem nenhum problema. A ideia é que você aprenda. E esse desenho que eu estou desenvolvendo é para poder facilitar a sua compreensão, seu entendimento. Então, caso você ache que é interessante, que vai agregar, vai facilitar, é uma dinâmica interessante para que você aprenda, faça o desenho aí, porque pode te ajudar a memorizar, tá bom? É uma prática que normalmente eu faço aí nas nossas aulas presenciais e funciona muito bem. O pessoal costuma memorizar com mais facilidade do que quando só discorre os olhos pela leitura do nosso material, tá bom? Então dividiu em 4 partes, ó, 4 quadradinhos, só no Antigo Testamento. E aí nós vamos colocar em cada pedacinho desse aqui, extraído do Antigo Testamento, o nome que se dá. Então vamos começar pelo primeiro. O primeiro é o Pentateuco. Pentateuco. Conforme aí
registrado no material de vocês aí na letra A. Isso, letra A, Pentateuco. Pentateuco é muito simples. É só vocês lembrarem aí das sílabas iniciais dessa palavra. Penta, que significa 5, né? Penta significa 5. Então, no caso, são os 5 primeiros livros da Bíblia. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Professor, eu preciso guardar isso agora? Não, você não precisa guardar isso. Por que você não vai guardar? Não há necessidade de guardar. Porque haverá um momento aí do nosso curso que nós iremos falar especificamente sobre o Pentateuco. A gente vai falar sobre cada um dos livros que compõem essa seção da Bíblia. Então não há necessidade de gravar isso agora. O que eu preciso? Eu preciso que você grave a maneira como a Bíblia é dividida, ou seja, a estrutura da Bíblia. É isso que eu preciso que você grave. Tá? Então, Pentateuco é o primeiro. Mesmo que você não lembre todos os livros, o nome dos livros, a sequência em que cada livro vem, eu preciso que você lembre disso. A primeira seção da Bíblia é o Pentateuco, ok? É isso que eu preciso de você para esse momento agora. Ok, gente? Então, o nosso primeiro pedacinho aí do Antigo Testamento é o Pentateuco. No segundo quadradinho, você vai colocar a nossa segunda seção do Antigo Testamento, que são os livros históricos. Então no segundo quadradinho são os históricos. Positivo, os históricos. Os históricos começam pelo 6º livro, que é o Josué, e vai até o livro de Esther. Então toda essa sequência, Josué, Juízes, Ruth, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas, Esdras, Neemias e Esther. Então todos esses livros, exatamente dentro aí dessa sequência, compõem os livros históricos. É a segunda seção do nosso Antigo Testamento. Você também não precisa lembrar todos os livros e muito menos a sequência em que cada livro aparece. Professor, o que eu preciso então? Você precisa lembrar que a segunda sequência do Pentateuco, a segunda seção, o segundo grupo, é o grupo dos livros históricos. Tá? Recebe esse nome justamente pela questão de todos esses livros que compõem essa seção serem livros históricos, ou seja, eles contam histórias. Tá bom, gente? Então é muito tranquilo, é muito fácil guardar isso daí. Representado no material de vocês pela letra B. Então, letra B, livros históricos. Vamos para o terceiro pedacinho. No material de vocês representado pela letra C, que são os livros poéticos. Poéticos, igual eu coloquei aqui, Primeiro pedacinho, Pentateuco, segundo pedacinho, históricos, e terceiro pedacinho são os poéticos. Representado por livros que normalmente são compostos ali de louvores, são compostos de poemas, são compostos de provérbios. É o caso, por exemplo, aí de Salmos, Cantares de Salomão, Eclesiastes, Jó, Provérbios, né? Não necessariamente na sequência que eu mencionei, é uma sequência diferente, mas seria aí exatamente esses livros, né? Dentro da sequência, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares. Essa é a sequência. Mas, conforme já mencionado, você não precisa se dedicar em guardar essa sequência agora, e sim a divisão. Então, a primeira, Pentateuco, a segunda, históricos, e a terceira, poéticos. Tá bom? Representado aí pela letra
C. Mais abaixo, letra D, a última divisão aí do Antigo Testamento são os livros proféticos. Então vamos colocar aí os proféticos no último quadradinho do nosso Antigo Testamento, ó. Então, Pentateuco, históricos, poéticos e proféticos. É muito importante que você coloque assim no meio, né? Talvez não na diagonal, você pode colocar aí talvez de forma horizontal, mas é importante que você coloque assim centralizado. Eu já vou explicar por quê. Tá? Então, proféticos. Professor, então resolvido o problema do Antigo Testamento? Mais ou menos resolvido. Por quê? Porque particularmente esta quarta e última seção do Antigo Testamento, que é a seção dos proféticos, ela tem uma subdivisão. Ou seja, você pega essa seção dos proféticos e divide em dois. Professor, que confusão! A gente pega a Bíblia e divide em dois. Antigo e Novo Testamento. Aí a gente deixa o Novo Testamento de lado e vai trabalhar o Antigo. Isso aí. Aí pega o Antigo e divide em 4. Isso, é isso mesmo. Pegou a primeira, pegou a segunda, pegou a terceira, pegou a quarta parte. Quando chega na quarta parte, a gente divide ela em 2 também. Exatamente isso. E dividindo essa quarta parte em 2, que é a parte dos proféticos, que pega de Isaías e vai até a Malaquias, nós teremos de um lado os proféticos maiores e do outro lado os proféticos menores. Igual eu coloquei aqui, ó. Proféticos, aí eu coloquei maiores em cima e menores embaixo. Por isso eu coloquei centralizado, né? Para que eu pudesse colocar em cima especificado e embaixo especificado a subdivisão da seção dos proféticos. Então é assim que o Antigo Testamento é montado, tá? Pentateuco é a primeira parte, são 5 livros. Históricos é a segunda parte, são 12 livros. Poéticos é a terceira parte, são 5 livros. E proféticos, na terceira parte, são 17 livros, sendo 5 como proféticos maiores e sendo 12 como proféticos menores. Tá bom, gente? Então essa é a distribuição dos 39 livros que a gente tem no Antigo Testamento. Tranquilo? Qualquer dúvida em relação a isso, vocês podem me acionar no WhatsApp, podem perguntar. Lembrando que os vídeos do YouTube são vídeos não listados, então eu não entro aqui no vídeo para depois acompanhar os comentários, porque só os meus alunos têm acesso. O link é liberado só para os meus alunos. Então, as dúvidas são respondidas mediante o WhatsApp, tá bom? Finalizando o Antigo Testamento, né? Qualquer dúvida que você tenha, pode me direcionar a sua pergunta. Dúvidas, por exemplo, como sempre, os alunos me perguntam por que é chamado de maior e por que tem os profetas que são chamados de menores. É uma dúvida que normalmente o pessoal acaba perguntando. Então, se houver alguma dúvida em relação a isso, por que são maiores, por que são menores, vai haver um momento que a gente vai, inevitavelmente, trabalhar cada um dos livros que compõem essa seção. Mas aí eu vou falar especificamente sobre isso. Mas caso você queira, né, saber a diferença, por que são maiores, por que são menores, você pode perguntar aí no WhatsApp que eu respondo para você. Te dou aí uma breve explicação, tá bom? Finalizando o Antigo Testamento, vamos agora para o Novo Testamento. Tópico 3. 3.3. O Novo Testamento e a sua estrutura. Então, conforme já dito para vocês, né? O Novo Testamento
foi escrito assim, de uma forma muito breve e ligeira. Foram apenas 100 anos para escrever o Novo Testamento, enquanto que o Antigo Testamento levou mais de 1 milênio para ser escrito, né, em toda a sua totalidade. O Novo Testamento foi escrito muito rápido, 27 livros escritos em 100 anos, e o Antigo Testamento, 39 livros escritos em mais de 1000 anos, 1046, 1050, aproximadamente. E aí o que a gente vai fazer agora? Nós vamos pegar agora o Novo Testamento, vamos esquecer o Antigo Testamento para lá, já passou, a gente já falou, agora a gente vai falar do Novo. Coincidentemente ou não, o Novo Testamento também será dividido em 4 partes, igual a gente fez com o Antigo Testamento. Positivo? Então vamos lá. Vamos fazer os pedacinhos, igual a gente fez lá no Antigo. Pronto, ó. Dividir também o Novo Testamento. Tá bom? Isso aqui é um rascunho, né? Por isso não está, as letras não estão impecáveis, porque é só um rascunho para desenvolver o raciocínio com vocês. E aí, representado pela A, letra A, nós temos a primeira seção do Novo Testamento, que são os evangelhos. São os evangelhos. Coloquei aí, ó. Muito simples. O que é que são os evangelhos? Os evangelhos são os livros que falam sobre o surgimento do evangelho. Mateus, Marcos, Lucas e João. No material de vocês, aí na letra A, que fala sobre os evangelhos, está faltando o nome do João. O livro de João não aparece aí nesse material, né? Foi um erro na hora da montagem, que já foi consertado, mas aí no caso do material enviado para vocês ainda não tinha sido consertado. Então, vocês podem aí acrescentar. Até quando o material, né, for disponível para vocês aí, pode ser que já esteja consertado para turmas aí posteriores. Tá? Então essa é a primeira parte do Novo Testamento, são os evangelhos, que é uma parte aí composta por 4 livros, Mateus, Marcos, Lucas e João. A letra B, a próxima seção do nosso Novo Testamento, é o livro histórico. Histórico. Professor, mas nós temos o histórico do Antigo Testamento. São 12 livros, de Josué até Esther. E agora no Novo Testamento a gente também tem? Sim, no Novo Testamento a gente também tem. Porque também é um livro que conta história, né? Esse é o propósito do livro histórico. Só que no caso do Novo Testamento é um livro só. A gente tem um livro só no Novo Testamento que fala sobre história, que compõe essa seção chamada de histórico, que é o livro de Atos dos Apóstolos, tá? Livro de Atos dos Apóstolos, representado no material de vocês pela letra B. Pela letra B. Vamos para a letra C agora. Letra C. A letra C de vocês, terceira seção do Novo Testamento, são as epístolas. Epístolas. Ó, coloquei aí no nosso terceiro quadradinho. As epístolas. Tá? As epístolas, pessoal, elas começam no livro de Romanos, na carta aos Romanos, e termina na carta de Judas, que é o último livro antes do Apocalipse. Tá? E essa seção chamada de epístolas, ela é muito parecida com a seção lá dos proféticos, porque ela é subdividida em duas, aquela mesma situação. A gente vai pegar essa seção agora chamada de epístolas e vamos dividir em duas. Sendo que a primeira é chamada de Paulinas. Paulinas vem de Paulo, né? Então, são as epístolas escritas pelo Paulo. Eu coloquei aqui, ó.
epístolas. Aí eu fiz igual eu fiz lá na parte dos proféticos. Coloquei paulinas em cima e embaixo eu vou colocar gerais. Então nós temos as epístolas paulinas, que vão de Romanos até a Filemon, e temos as epístolas gerais, que começam em Hebreus e terminam em Judas. O que são epístolas gerais? Gerais foram escritas por mais de um autor. São vários autores, né? Especificamente 5 autores. E as paulinas é só de Paulo. Então essa é a diferença. A gente pega tudo quanto é carta que a Bíblia tem e coloca dentro de uma só seção. Sendo que essa única seção, ela é distribuída, ela é dividida de acordo com o autor. Então, primeiro, a gente coloca todas as epístolas, as cartas que foram escritas pelo Paulo, epístolas paulinas. E depois, o resto das cartas que foram escritas por autores diferentes, e chama de epístolas gerais. Esses autores diferentes, na verdade, seria um autor anônimo de Hebreus, que a gente não sabe quem que é, Tiago, Pedro, João e Judas. Então são estes 5 autores, por isso que as epístolas gerais recebem o nome de epístolas gerais, porque é mais de um autor, diferente das epístolas paulinas, que é somente o Paulo. Tranquilo? Beleza? Lembrando que qualquer dúvida, vocês podem me mandar no WhatsApp. E finalizando, letra D, nós temos o livro profético, como nós temos no Antigo Testamento. Só que no Antigo Testamento são 17 livros proféticos. A maioria deles direcionados a Cristo, direcionados aos dias futuros de Israel, até nos dias de Jesus. Por isso que no Antigo Testamento nós temos muito livro profético. E no Novo Testamento a gente tem um só. Porque tudo que se refere à igreja está resumida nesse único livro profético do Antigo Testamento, representado pela letra D no material de vocês, que é o livro do Apocalipse. Então, livro histórico, profético, né? No último quadrinho de vocês aí. Livro histórico, que é o livro do Apocalipse. Então, gente, é dessa forma que a Bíblia se divide, tá vendo? Ela é dividida em Antigo e Novo Testamento. O Antigo Testamento é dividido em 4 partes, sendo que uma dessas 4 partes é subdividida em outras 2. O Novo Testamento é a mesma coisa, dividido em 4 partes, sendo que uma dessas 4 partes é subdividida em outras 2 partes. Então é assim que funciona. É isso que eu preciso que você aprenda e grave para essa segunda aula de bibliologia, tá? Entender como a Bíblia é dividida, como funciona a divisão dos livros, dos 66 livros que compõem a Bíblia que você carrega. Tá bom, gente? No mais, Deus abençoe você. Precisando aí falar comigo, com um dos nossos professores, me chama aqui no WhatsApp, já disponibilizado para você, que a gente conversa, eu tiro a sua dúvida, e vai ser um prazer estar esclarecendo todas as dúvidas que você tiver. Bom, Deus abençoe e até a próxima aula.